No capítulo de hoje, vamos ver a ousadia de Ezequiel ao declarar em nome do Senhor que o Egito, uma sociedade sólida e próspera, com 2.500 anos de existência naquela época, estava na mira do julgamento do Deus de Israel. Os detalhes dessa mensagem será o nosso assunto de hoje. Alguns consideram essa profecia como continuação da profecia dita ao Egito no capítulo passado. Deus disse a Ezequiel para profetizar um ai contra os habitantes do Egito, significando que tempos muito tristes se aproximavam. Diante da grande potência que era o Egito, Ezequiel deveria declarar que suas cidades, seus governantes e seu povo eram alvo do julgamento de Yahvé. Esse julgamento viria como uma grande tempestade que abalaria os fundamentos da terra do Egito. O rei da Babilônia e seu exército seriam os instrumentos dessa destruição. O dia do Senhor é uma expressão bíblica que descreve qualquer período de juízo divino. De tempos em tempos, uma nação atinge um clímax de opressão e decadência moral. Então, Deus a humilha e muitas vezes a destrói. O dia global ou o dia final ainda está por vir, quando Deus exterminará todo pecado onde quer que ele seja encontrado. Mas naquele momento, o dia do Senhor era local, referia-se ao dia do acerto de contas com o Egito, que se aproximava como uma grande e poderosa tempestade com nuvens escuras e ameaçadoras. O juízo iminente viria sobre o Egito e toda a sua esfera de influência. Todos os seus aliados cairiam pela espada. Deus prometeu derrubar os governantes egípcios orgulhosos e todo o seu povo, do norte ao sul do país. O Senhor atearia fogo no Egito. Sua visitação seria como um fogo consumidor e irresistível, que faria sua obra de extermínio tanto dos poderosos quanto dos seus aliados. Os etíopes, que pensavam que estavam seguros, ao receberem os mensageiros avisando sobre a terrível queda do Egito, ficariam tremendamente angustiados, sabendo que o mesmo aconteceria com eles. Quando o Senhor castigou o Egito para libertar o seu povo, Israel, ele o fez pessoalmente, mas desta vez Nabucodonosor foi o escolhido para castigar os egípcios orgulhosos. E ele viria acompanhado do seu exército, implacável e terrível, para dar fim ao Egito, à sua riqueza e ao seu orgulho. Lembrem-se que a conquista da cidade de Tiro havia rendido poucos espólios a Nabucodonosor, e Deus prometeu dar as riquezas do Egito como pagamento para ele, por ter sido seu instrumento de julgamento contra Tiro. Deus disse que traria uma destruição generalizada sobre o Egito, tão grande que até mesmo a água do rio Nilo e seus canais, que levavam água para as diferentes partes da terra, secariam, perdendo seu poder sustentador de vida. E sem o Nilo, o Egito não era nada. Tudo ficaria deserto e seco. Por trás da mão dos babilônios estava a palavra de Deus. Eu, o Senhor, falei. Ele era o agente supremo todo-poderoso que poderia transformar a profecia falada em fato real. O poder destruidor por trás das cenas era o poder divino. Depois de centenas de anos, Yahvé estava de volta para destruir os ídolos do Egito, trazendo julgamento à terra e exaltando-se sobre todos eles, como havia feito através de cada uma das 10 pragas. A cidade de Mênfis, ou Nof, era famosa por sua idolatria, adorando um verdadeiro panteão de deuses. Ela incorporava em si a idolatria de todo o país e por isso mesmo mereceu repreensão especial.
Começando com Mênfis, ou Nof, Deus listou muitas cidades egípcias que experimentariam especificamente o seu julgamento. A força arrogante do Egito cessaria, e em vez de uma nuvem da glória de Deus, haveria uma nuvem de julgamento. Os rapazes seriam mortos e as moças seriam levadas como escravas, de modo que a geração futura seria entregue nas mãos do inimigo. Em meio a todo esse julgamento, Deus se revelaria. Todo olho observador reconheceria que o Deus de Israel, Yahvé, é o Senhor. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para a data de mais uma profecia contra o Egito, que foi dada a Ezequiel cerca de 4 meses antes da invasão e destruição de Jerusalém. Naquela época, muitos judeus ainda estavam olhando para o Egito, na esperança de receber ajuda. De fato, o faraó havia feito um movimento com seu exército para fora do Egito, e isso fez com que Nabucodonosor abandonasse o cerco de Jerusalém temporariamente. Mas Deus queria que Jerusalém e Judá soubessem que o Egito não tinha poder nem força para ajudá-los. Então, como um ato de julgamento e como demonstração da sua força, Deus usou uma metáfora para dizer que quebrou o braço do faraó, que não tinha sido tratado nem enfaixado, de modo que ele não teria força suficiente para segurar a espada. Assim, tanto Faraó quanto o Egito estavam indefesos. A quebra do braço do faraó pode se referir à tentativa mal-sucedida do Egito de ajudar Jerusalém na invasão de Nabucodonosor. Deus achou que a imagem do faraó com um dos braços quebrados não era forte o suficiente para comunicar o quão fraco o faraó e o Egito estariam contra o julgamento divino que se aproximava. Então, usando a mesma metáfora, Deus disse que quebrou o outro braço do faraó. Agora, o Egito e o seu rei estavam totalmente inutilizados e ficariam sem a mínima chance de defender-se ou reagir contra o inimigo. Usando esta mesma imagem, podemos dizer que Nabucodonosor quebrou um braço do faraó Ofra na primeira investida e terminou quebrando o outro em batalhas posteriores. Assim como Deus enfraqueceu o Egito, deixou o faraó indefeso, ele disse que fortaleceria Nabucodonosor e daria a espada do seu julgamento nas mãos dele. Os efeitos da ação de Yahvé contra o faraó iriam além de neutralizar o seu poder. A predição de que ele gemeria implicava que Faraó seria morto. É bom ter em mente que esses monarcas aparentemente poderosos do Egito e da Babilônia estavam ambos nas mãos de Yahvé. Seus aparentes sucessos e fracassos, na realidade, resultaram da ação de Yahvé. A predição de dispersão e exílio do Egito é repetida mais uma vez. Deus faria isso e, através disso, se revelaria entre as nações, e todos saberiam que Yahvé, o Deus de Israel, é o Senhor. A história e a grandeza do Egito deram evidências claras do seu esplendor. Nos dias de Ezequiel, o Egito já era um reino poderoso há milhares de anos. No entanto, Deus precisava ensinar ao Egito uma poderosa lição. E para isso, encontrou uma nação que serviria como um exemplo perfeito. E esse será o assunto do nosso próximo encontro, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.